Com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Caio Márcio, Ivan Bonilha e Durval Amaral, dos auditores Ives Scherpe Linhares, Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Canha, do procurador do Ministério Público de Contas, Flávio de Azambuja Berti, declaro aberta a sessão ordinária número 19 deste pleno. Ausente os auditores Jaime Tadeu Lechinski e Sérgio Valadares, por motivo de férias. Presente ainda a Procurador do Estado, Cláudia Piccolo. Coloco as atas da sessão ordinária número 17, do dia 5/9, e número 18, do dia 16. Retifico a ata número 17, do dia 9/5, e 18, de 16/5, para discussão e homologação. Em discussão, aprovadas. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos. Conselheiro Caio Márcio. Senhor Presidente, para fazer a devolução ao conselheiro Ivan Bonilha do processo 521.107/10. Obrigado. Devidamente anotado. Conselheiro Durval Amaral. Senhor Presidente, para comunicar que estou devolvendo ao nobre corregedor Dr. Ivan os processos 81, 71, 78, 12, 19, 53, 75/13. Eu peço inclusão em mesa dos processos 13, 85, 76, 13 e 20, 57, 53, 13. Auditor Ives Linhares. Senhor Presidente, eu solicito a Vossa Excelência, eu já emiti um ofício nesse sentido, a abertura de um incidente de conflito negativo de competência no processo 411.716.00, é um processo de admissão de pessoal, em que, resumidamente, houve uma divergência com o ilustre conselheiro, doutor Ivan Leles Bonilha, acerca da aplicação do artigo 51A do Regimento Interno e do artigo 342, parágrafo 2º do Regimento Interno. A dúvida, em síntese, seria se os processos que estavam na relatoria dos conselheiros que antecederam o doutor Ivan, eles seriam automaticamente distribuídos ao gabinete, ou se eles passariam pelo crivo do artigo 151A, que instituiu, a partir de fevereiro de 2011, uma nova regra de distribuição. Pessoalmente, eu entendo que esses processos seriam de relatoria do novo conselheiro, que não passaria, então, por essa nova distribuição. Diversamente, entretanto, o ilustre conselheiro, doutor Ivan, entende que passaria por esse crivo. Então, nos termos regimentais, o artigo 346-A do Regimento Interno, eu solicitaria a Vossa Excelência a instauração do incidente de conflito negativo de competência para decisão sobre a matéria. Muito obrigado. Declaro instaurada e deixo para designar o relator numa próxima sessão. Auditor Cláudio Canha. Senhor Presidente, para devolver ao conselheiro Melo Guimarães com voto vista o processo 29.3325/09 e também com voto vista ao conselheiro Nogueira Soares o processo 858552/12. Devidamente anotada a devolução dos processos ao doutor Fernando e ao doutor Caio Márcio. Senhor Presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria também de comunicar a devolução ao conselheiro Nestor Batista do pedido de rescisão da Associação dos Desportistas Amadores de Foz do Iguaçu, cujo protocolo é 51.2672/12, e também com fundamento no artigo 429, parágrafo 4º, inciso 6º do regimento, trago em mesa para inclusão na pauta processo de membro do tribunal que trata de férias do conselheiro Nestor Batista, protocolo 30.0470/13. Devidamente anotado.
Passo ao relato de minha pauta. Tem o processo 2057-5313, que trata de pregão presencial relativo a projetos complementares, como elétrico, hidráulico, etc., para a futura construção do prédio anexo. E proponho a homologação da licitação. Está em discussão. Votação aprovada. O 1385-7613 é um recurso de agravo interposto por ex-servidor desse tribunal contra despacho 666-13 da Presidência, no qual requer a alteração do fundamento legal de sua aposentadoria, alegando que em 8/8/8 já possuía mais de 40 anos de serviço para todos os efeitos legais, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço. Requer ainda cômputo de tempo. Com relação ao cômputo de tempo de serviço, o processo deverá ser distribuído para que seja julgado por decisão colegiada. Já no que tange à alteração do fundamento legal, tem-se que a aposentadoria do ex-servidor transcorreu dentro dos parâmetros legais, tendo sido dada ao recorrente a possibilidade de optar pelo fundamento legal desejado à época da concessão, possibilidade a qual não foi por ele aproveitada. Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Está em discussão. Votação aprovado. Para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais colegas de plenário, tenho o protocolo 134-185-08, Paraná Previdência, recurso de revista interposto contra a decisão definitiva monocrática do ainda conselheiro Henrique Naigboren, e o recurso foi vislumbrando a adequação dos cálculos de proventos à decisão proferida por esta Corte no acórdão 163808. As informações trazidas pela Diretoria Técnica e pelo Ministério Público são pelo provimento do presente recurso diante da possibilidade de adequação dos cálculos dos proventos ao acórdão retromencionado. E a proposta que apresento, inicialmente por se tratar de parte legítima, preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso possa ser conhecido pelo Tribunal. No mérito, acompanha a Diretoria Jurídica e Ministério Público pelo provimento do recurso de revista, tendo em vista que a aposentadoria foi concedida conforme regras do artigo 6º da Emenda 41/2003, com o cálculo dos proventos, considerando a média das contribuições desde janeiro de 1988, o que, após a decisão proferida através do acórdão, tornou-se menos vantajosa, merecendo reforma. Portanto, pela legalidade e consequente registro do ato de concessão da aposentadoria, formalizado através da Resolução de Aposentadoria 15, publicada no Diário 7394, em 22 de janeiro de 2007, retificada pela Resolução 2602, do Diário 7601, de 20 de 11 de 2007, e pela Resolução 10.448, publicada no Diário 8207, de 26 de abril de 2010. Está em discussão. Apenas lembrando que o recurso é de Antônia Clarice Andrade. Em votação. Aprovado. O protocolo (30.271/12) trata-se de contas do Fundo Municipal de Saúde
de Iretama, eu já fiz o relato da pauta ou havia solicitação de vistas do conselheiro Ivan, que me foi devolvida. Então, eu vou solicitar, senhor presidente, que fique adiado para a próxima sessão. Está adiado. E tenho a impressão que a minha pauta está atendida. Agradeço a oportunidade. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, com a palavra o conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu tenho um protocolo, um recurso de revista 493.953/2012, que é recorrente do Ministério Público de Contas, interessado em entidade do município de Juranda, e a senhora Leila Mioto Amadei. É um recurso contra a decisão da segunda Câmara, que julgou regulares contra transferências voluntárias em relação ao transporte, repasse de educação com transporte escolar. Na verdade, houve um pedido no recurso de que apenas o termo de cumprimento objetivo não seria o suficiente para a demonstração da regularidade, considerando os termos da Resolução Estadual 1506/2009, que tem o termo de adesão do município para as regras, as normas de eficiência e utilidade do controle do transporte. Tem razão o Ministério Público em relação ao mérito, né? Entendo que é importante isso na análise, mas não neste caso específico, doutor Flávio, na medida em que o termo de objetivo é bem claro em relação ao cumprimento dos objetivos. Mas estou dando improvimento, mas estou acatando a recomendação, já como em outros processos, de encaminhamento à Secretaria de Educação para aprimorar os controles e os documentos exigidos nos futuros repasses. Então, senhor presidente, é pelo improvimento, mas com recomendação à Secretaria de Estado da Educação. Está em discussão. Votação aprovada. Na sequência, o 732.621/2012 é o município de Caraíma, também um recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas e com o interessado Paulo de Queiroz Souza. Trata-se aqui do mesmo caso, uma prestação de contas de transferência voluntária para transporte escolar, na qual foi solicitada uma diligência no meio na instrução do processo, que tenha sido indeferida, e com o recurso de revista se insurge contra a necessidade de melhor instrução no processo e não a regularidade plena. Qual que é a diferença deste processo para o outro? Nesse nós temos dados e evidências, o plenário já conhece minha posição em relação às diligências solicitadas, com foge dos documentos instruídos, que precisava ter algum fato, uma evidência que justifique aquela diligência complementar. E entendo que nesse processo está bem caracterizada essa necessidade de complementar a instrução, na medida em que nós temos o convênio para manutenção da frota também, não só o transporte. E foram indicados nas informações dos documentos conselho de 3, 4 veículos de pequeno porte, ou seja, Fiat, carros pequenos que não justificam o transporte escolar. Então, aqui nesse caso, eu acho que está bem caracterizado a necessidade de uma instrução. Então, conheço do recurso pela minha proposta de voto e dou-lhe provimento, reformando-se a decisão proferida na Câmara, para determinar a reinstrução do processo com intimação do município para a anexação dos documentos solicitados sob as penas previstas na Lei Complementar 113. Evidentemente que, nesse caso, o processo retornaria ao relator original. É o relatório a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Na sequência, eu tenho o processo que foi medido pelo conselheiro substituto Cláudio Canha, é o 293.325.09, interessado em Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, Isonéia de Rocha Azevedo e o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal. Nesse caso, senhor presidente, houve uma decisão que reconheceu a legalidade e registro, né, de aposentadoria municipal. Já relatei esse processo bem rápido na sessão, acho que do dia 9 deste mês, e manifestei pelo conhecimento e no mérito pelo seu não provimento. Nesse caso, são atos praticados no município de Curitiba,
em que há vários anos essa Corte fez uma inspeção, relatório de inspeção, relatório de auditoria, fizeram algumas recomendações de ordem administrativa, e esse processo ficou sem nenhuma providência por mais de 8 anos no tribunal, e aí, neste caso específico, entendo que houve a convalidação conforme as decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no atos do Tribunal de Contas da União, que permaneceram por mais de 5 anos em tramitação. Vejo que é uma situação consolidada, nós temos aqui desde 87 isso, né? E entendo que não há como se prejudicar a servidora por causa disso. O conselheiro Canha pediu vistas, anexou um voto que eu não tive conhecimento, não sei se queria fazer uso da palavra ou não, senhor presidente. Então, eu dou por relatado o processo e sujeitando a alguns esclarecimentos que o plenário assim entender. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, no voto vista, após analisar os autos, a aposentadoria por invalidez foi concedida em 18 de abril de 2006. Então, o que está em análise nos autos não é a admissão da servidora, até nem poderia, porque ela foi admitida em 87, ou seja, antes da Constituição de 88, e não está abrangida da súmula 5 do nosso tribunal, tendo em vista que se limita aos atos de admissão. Quanto ao cargo que se deu à aposentadoria, cargo de educadora, vê-se, pelo estudo dos autos, que a servidora foi, em 87, por concurso público, empossada no cargo de auxiliar de serviços gerais. A servidora, então, passou a ocupar, conforme a folha 10 da peça processual 14, sucessivamente, os cargos de auxiliar de serviços de creche dos grupos ocupacionais A1 e B2, iniciado por uma transposição em 93, em setembro de 93, por decreto municipal. Depois, por auxiliar de serviço de creche da carreira DS, por transposição em janeiro de 95, por decreto municipal. Após, passou a ocupar cargo de auxiliar de desenvolvimento social da carreira DS, por promoção em agosto de 99, também por decreto municipal. E, então, no cargo em que se deu a aposentadoria de educadora da carreira AI, por enquadramento em 11 de abril de 2002, por lei municipal desse mesmo ano. Da leitura dessa lei municipal, verifica-se que há um tratamento diferenciado em relação à área de atuação em que cada servidor atuava. Se fosse nas áreas de atendimento infantil e educação social, as carreiras estavam extintas conforme o artigo 20 do inciso 2º. Mas, sendo da área de apoio social, a carreira fica em extinção conforme o artigo 22, inciso 1º. Vemos, então, que o tratamento jurídico é diferenciado em relação a cada área de atuação, que não está presente nos autos essa informação. Mas, a despeito dessa informação, verifica-se que todas as mudanças efetuadas na carreira, entre aspas, da servidora, ou foram baseadas em normas infralegais ou foram baseadas em leis inconstitucionais. Leis inconstitucionais conforme o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de ações diretas de inconstitucionalidade. No voto visto, eu transcrevo 4 decisões, uma aqui do próprio Estado do Paraná, a DIN 186, julgada em setembro de 95, ou seja, bem anterior à concessão da aposentadoria, que se deu em 2006. A DIN 837, também julgada em 99, também anterior. Eu vou me abster de ler o conteúdo das ADINs, mas em apertada síntese, o Supremo não aceita que algum servidor assuma um cargo diferente daquele que tomou posse por concurso público, sem que haja, né, a execução a prestação de concurso público. Pela ADI 231, firmou o entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, de que são inconstitucionais a forma de provimento derivada
representados por ascensão, acesso, transferência, aproveitamento. Também dá como precedentes a DIN 245 e a DIN 97, ou seja, é copiosa a jurisprudência do Supremo no sentido de não aceitar esses reenquadramentos, sejam eles chamados da forma que forem, e que a servidora foi beneficiada com isso. Não é demais lembrar que as decisões do Pretório Celso em ADIM têm efeitos vinculantes, tanto na esfera judicial quanto administrativa, e, em função disso, senhor presidente, o voto visto é porque seja dado provimento ao recurso, apreciando como ilegal o ato de aposentadoria em análise. Ainda para discutir, o senhor procurador. Senhor presidente, só para aproveitar o gancho, a carona aqui no voto vista do conselheiro substituto auditor Cláudio Canha, resumidamente, o que o Ministério Público ressalta no parecer são justamente as questões levantadas por ele quando da exposição do seu voto vistas. Basicamente, a servidora ingressou no cargo de auxiliar de serviços gerais e, após alguns reenquadramentos, alguns dos quais, inclusive, via decreto municipal, acabou sendo guindada aqui ao cargo de educadora. Mas a contratação se deu para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Parece ao Ministério Público aqui inapropriado a aposentadoria no ano de 2006 no cargo de educadora, com as benesses daí de vindas. Continua em discussão. Encerrar o conselheiro Fernando Guimarães. Você está encerrada a fase de discussão, senhor presidente. Vou passar a reafirmar o voto que fiz. Encerrada a discussão, Vossa Excelência tem a palavra. Eu conheço as decisões que o conselheiro Canha trouxe em relação ao Supremo. O que eu discuto nesse processo, como em vários outros tribunais também já entendeu, doutor Flávio, que nós estamos falando do ato de 87, em que o último enquadramento aconteceu em 2002. O tribunal tem essa data, inclusive, como marco para aplicação do entendimento consolidado do Supremo em relação aos atos de transposição, ascensão e etc. Independentemente disso, o que eu questiono, e aí são decisões também do próprio Supremo, que durante quase 10 anos o tribunal não fez o andamento ao relatório da auditoria e as determinações. Então, nesse passo, entendo que se verificou não a prescrição, eu não estou discutindo prescrição nesse processo, mas o decorrido mais de 5 anos perante essa Corte. Não é do ato específico, mas de medidas em relação ao ato. A única divergência do voto visto que eu tenho é que eu acho que nós estamos com uma aposentadoria de 2006, mas o ato imputado como ilegal é de 2002, o último. Então, aí essa diferença de data é que eu entendo, porque o vício não está na aposentadoria, estaria no reenquadramento. Por isso que, considerando esses aspectos, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente, pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a decisão da Câmara recorrer. Antes de iniciar a votação, comunico que o auditor Cláudio Canha está fazendo parte do quórum, no lugar do auditor Ives Chepe Linhares, na votação deste processo. Havendo divergência, vou colher os votos. Conselheiro Nestor Batista. Com o relator. Conselheiro Caio Márcio. Com o relator. Não, o relator é Fernando. Conselheiro Ivan Bonilha. Presidente, eu tenho uma postura de quase que intolerância a suprimento ou provimento, melhor, de cargos públicos pela via transverso a lateral da promoção do reenquadramento. Eu, evidentemente, que tenho que respeitar e sempre respeitarei o entendimento do relator que reputa não aplicável a súmula número 5, no caso, porque se trataria, no caso, de ato de inativação e não de admissão. Mas eu tenho para mim que, com a consistência dos dados e do cargo de acesso, que foi auxiliar de serviços gerais, e depois do cargo final, educador, que guardam abissais diferenças, eu vou ficar com a divergência. Acompanha o auditor Cláudio Canha.
Conselheiro Durval Amaral. Acompanho o relator, presidente. Por 4 votos a 2, prevalece o voto do senhor relator. Senhor presidente, na sequência, tem a prestação de contas anual estadual 1192/2012, Defensoria Pública do Estado, interessado Josiane Bettini Lupion. Diretoria de Contas Estaduais, Ministério Público de Contas manifesta pela regularidade das contas do exercício de 2011 e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Também prestação de contas estadual anual 250.007/2012, Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná, interessados Flávio Arnes e Jorge Weckerlin. Tanto o Ministério Público de Contas como a Diretoria de Contas Estadual manifestam pela regularidade das contas relativas ao exercício de 2011 e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, é o que constava na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor plenário. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Para relato de pauta, passo a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Artagão Matos Leão, caros componentes deste plenário. Inicio com recurso de revista 316.841/11, município de Santa Maria do Oeste. Recurso interposto por senhor Cláudio Leal, da decisão que julgou irregulares suas contas do exercício de 2009, em razão do atraso no recolhimento de valores devidos ao INSS. A decisão condenou a restituição de valores e pagamento de multa administrativa pelo gestor. O recorrente apresentou documentação comprovando a devolução dos valores, bem como o recolhimento da multa. Diretoria de Contas Municipais, considerando que o recorrente comprovou o pagamento dos valores a ele impostos, entendeu que a irregularidade pode ser convertida em ressalva. Manifestou-se pela reforma da decisão, julgando regulares com ressalva às contas. O Ministério Público compartilhou o entendimento da unidade técnica. E a proposta de voto é pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, reformando seu acordo de parecer prévio 62/11 da segunda Câmara, propondo que o parecer prévio sobre as contas do Executivo Municipal de Santa Maria do Oeste, relativas ao exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do senhor Cláudio Leal, seja de regularidade com ressalva. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. O seguinte, o 742-55412, Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária de São Miguel do Iguaçu. E a interessada é Adriane de Andrade e outros. Recurso interposto pelo Instituto, da decisão que julgou irregular, transferência firmada com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, referente ao exercício financeiro de 2007/2009. A desaprovação teve como fundamento a ausência da prestação de contas final, que deveria ser apresentada até 60 dias após expirada a vigência do convênio, que ocorreu em 8 de agosto de 2010. Foi determinado o recolhimento integral dos recursos e aplicação de multa administrativa pela ausência de encaminhamento no prazo fixado de documentos ou informações solicitadas por esta Corte. Analisando a defesa da Diretoria de Análise de Transferência, esclareceu que a documentação encaminhada não se revela hábil a demonstrar a regular aplicação dos recursos. Manifestou-se pelo não provimento. Foram juntados novos documentos, efetuado o recolhimento da multa e de saldo remanescente do convênio. A Diretoria de Análise de Transferência ressaltou que o recurso foi instruído com uma série de documentos desconexos que tinham a menor conotação de suprir as irregularidades apontadas. Manteve a manifestação de não provimento, ressalvando o cumprimento total do item devolução de multa e parcial do item recolhimento de valores, permanecendo uma diferença a saldar. O Ministério Público atesta que o recorrente,
não apresentou fatos ou documentos novos suficientes para alterar a decisão e opinou pelo não provimento em manutenção parcial da decisão pelo cumprimento parcial do item devolução de valores e total do item aplicação de multa. Com base nas instruções da diretoria de análise e parecer do Ministério Público, o voto, senhor presidente, é pelo conhecimento do recurso, por preenchidos os requisitos legais, para no mérito negar de provimento, mantendo seu acordo 3.219/12 da primeira Câmara, ressalvando o cumprimento espontâneo total do item aplicação de multa e parcial do item devolução de valores, remanescendo uma diferença assaudável. Esse é o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação aprovada. Processo de membro do tribunal é um processo adiado. O número é 342021/12. Senhor presidente, pela ordem, Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. eu gostaria de solicitar vistas. Não havendo manifestação contrária, vista a Vossa Excelência. E por último, senhor presidente, tem uma consulta. Processo 91.106/12. Também é um processo adiado. Universidade Estadual do Norte do Paraná de Jacarezinho. O senhor Eduardo Meneghel Rando, reitor da universidade, questiona sobre a possibilidade de transposição de cargos ou absorção do pessoal da antiga Fundação Faculdade Luiz Meneghel, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede no município de Bandeirantes, cuja estadualização foi autorizada por lei estadual, tendo sido efetivamente estadualizada pelo decreto 1052 de 2003, passando a integrar a Universidade Estadual do Paraná e posteriormente incorporada à Universidade Estadual do Norte do Paraná com a promulgação da Lei 15.300 de 2006. Embora a consulta apresente contornos de caso concreto, optei por adentrar ao mérito, por entender que o caso seria daqueles que, por sua relevância, estaria a merecer uma melhor avaliação, de acordo com o parágrafo 1º, artigo 311 do Regimento Interno. O parecer jurídico local defendeu a tese de que a identidade entre os cargos, sendo possível efetivar a pretensão da transposição e ou absorção. Diretoria Jurídica, em bem fundamentado parecer, fez um histórico da questão, demonstrando que a Fundação Faculdade Luiz Miguel passou a fazer parte da Unespar, tendo lei e decreto estadual regulado a matéria. Quanto aos servidores, a diretoria jurídica avaliou a Lei 15.464 de 2007, que fez menção expressa ao caso da Fundação Faculdade e que estabelece a vinculação dos servidores ao município. No mais, a diretoria pontuou que a legislação estadual esgostou a questão, estabelecendo remuneração, vinculação à origem, reposição dos servidores, conforme ocorra a aposentadoria e até mesmo regras de transição. A conclusão a que chegou a diretoria jurídica é de que a pretensão da consulta não encontra amparo legal, pois é contrária ao ordenamento jurídico e foi suficientemente tratada na legislação estadual. O Ministério Público corroborou na íntegra a instrução da diretoria jurídica e entendeu que interpretação contrária seria contrária à lei. Ressalto que a questão, como proposta, encontra-se cabalmente respondida pela unidade instrutora, de sorte a não deixar dúvidas sobre o tema. O Ministério Público resumiu o feito ao apontar que o assunto foi suficientemente tratado por norma estadual. Assim, por medida de eficiência, economicidade e celeridade, o voto é para que se responda à consulta nos termos propostos na instrução do processo.
Esse é o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou colocar... Vossa Excelência vai pedir vista? Não, eu queria só fazer uma Eu vou sugestão. colocar o voto em discussão, alertando para o artigo 316 do Regimento Interno, que diz que decisão do Pleno em consulta, tomada por quórum qualificado, tem força normativa, constitui pré-julgado. Está em discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. por questão da antiguidade, eu posso ceder a minha vez ao conselheiro Fernando Guimarães. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, na realidade, o que eu iria sugerir ao relator é porque, na realidade, tanto o parecer ministerial vai numa linha que já está previsto na lei estadual, e a parecer da diretoria jurídica fala também sobre a eventual violação à norma do artigo 37.2 da Constituição, que seria a questão de transposição de cargo ou não, embora ele seja absorção e estadualização. Então, se fosse, poderia sugerir que falasse... nós temos duas posições, né? Que seria exclusivamente porque a lei estadual já tratou do assunto, dá essa ênfase, que nós não estamos discutindo a violação ou não ao artigo 37.2. Então, essa seria apenas uma sugestão. Evidentemente, se tiver uma outra lei dizendo que está absorvido, transformado, sei lá o nome que se dê, aí é outra questão que nós temos que analisar se é legal, se é possível ou não. Então, é só essa a sugestão. Vossa Excelência, então, sugere que seja incorporado no voto do senhor relator. Sim, que a proposta é no tempo do Ministério Público, né, que fala que a lei estadual já previu a forma de tratamento. Continua em discussão. Não, senhor presidente. Senhor Ivan Bonilha. Não, apenas para rememorarmos, o conselheiro Caio já havia proferido seu voto na sessão do dia 18 de abril. Sim. Eu proferi um voto divergente, que fico em uma preliminar, do caso concreto, de não se conhecer da consulta, se expõe pormenorizadamente, detalhadamente, uma situação real e de aflição para a entidade, e tenho para mim que uma decisão desse neste caso aqui, teria influência em situações que não são equiparáveis a esta, e, enfim, eu acho que não há nem a possibilidade do relevante interesse que a matéria possa englobar, admitir aí a consulta. Então, aliás, eu já proferi o meu voto, presidente. Perfeito. Encerrada a discussão, eu vou então colocar inicialmente em votação a preliminar do ilustre conselheiro Ivan Bonilha, a não ser que o ilustre relator queira fazer uso da palavra para acompanhar a preliminar. Eu entendo justamente responder que já está liquidado esse assunto. E realmente está. Porque, como diz, o Ministério Público pensa da mesma maneira, como a diretoria jurídica. E, em tese, responder à consulta dizendo que não há como seguir a pretensão da consulta. Porque ambas estão negando. Vossa Excelência, então, mantém o seu posicionamento pela resposta. Pela resposta em tese. Mas eu vou colocar, então, a preliminar em votação, onde o conselheiro Ivan Bonilha opta por não responder à consulta pelas razões já expostas. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu tenho por regra, há muito tempo aqui, responder sempre que possível. Então, vou acompanhar o conselheiro Caio Márcio e, quanto ao mérito, também vou me manifestar. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, eu não sabia, eu não me lembrava da preliminar, né, mas já que foi levantado, eu acredito que eu também tenho a ideia de responder a maior nível de consultas que nós pudermos. Mas aqui, para evitar o risco de má compreensão, porque o caso é bem concreto, o tribunal ter aprovado ou indicado que a lei estadual possa fazer,
Nesse caso específico, eu vou acompanhar o conselheiro Ivan. Conselheiro Durval Amaral. Me parece realmente uma situação concreta, mas tendo em vista a relevância e a repercussão para os servidores daquela entidade, eu vou acompanhar o relator. Auditor Ivan Sherp Linhares. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Por 4 votos a 2, a pergunta deve ser respondida. Agora, com relação ao mérito, coloco em discussão a proposta de voto do senhor relator. Eu não, senhor presidente, não sei se o conselheiro relator acata a minha sugestão de dar resposta com base no parecer do Ministério Público. Há uma proposição do conselheiro Fernando, fazendo um adendo em sua proposta de voto. Eu consulto Vossa Excelência se acata para inserir em seu voto a proposta do conselheiro Fernando ou não. Já está no voto, eu acompanho, eu aceito, mas está devidamente esclarecido no meu relato. O conselheiro Fernando achou que não. Ele está solicitando a inclusão de outro sem entrar no mérito da constitucionalidade. Sim, para mim não altera, eu aceito. Vou colocar então em discussão a proposta de voto, já incluído o adendo proposto pelo conselheiro Fernando Guimarães. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Está aprovado o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desse plenário. Obrigado. Esta presidência agradece também a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro corregedor Ivan Bonilha. Com aquela rapidez quanto mais. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão, todos ávidos para os relatos da corregedoria. Primeiro são as comunicações e eu solicito a inclusão, de acordo com o regimento interno, artigo 429, parágrafo 4º, inciso 1º, de representação da Lei 8666, sob número 244112/13, na pauta, uma vez que vou relatar inteiro o teor do despacho para deliberação desse plenário. E ainda com o intuito de atender o disposto no artigo 436 do regimento, comunico a esse tribunal o arquivamento de representações em sede de juízo de admissibilidade no período de 16 de maio a 23 de maio deste ano. Primeiro, o processo 244147/13, coordenação da região metropolitana, interessado Velcis Sistemas e Tecnologia Viária Limitada, despacho 522/2003. Protocolo 568090/09, representação da Lei de Licitações, município de Londrina, interessado Instituto de Gestão e Assessoria Pública, despacho 526/2013, processo 365849/10, município de Dois Vizinhos, representação da Lei 8666, interessado Dalba Engenharia e Empreendimentos Limitada, despacho 528. Protocolo 310304/11, representação da Lei de Licitações, entidade CETRANS, Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito. O interessado é Concesp, Consultoria em Concurso e Pesquisas Sociais Limitada, despacho 546/2003. E, por fim, o protocolo 561754, representação da Lei de Licitações, município de Irati,
interessado Vander Aparecido Gonçalves, despacho 554/2013. Protocolo 244112, presidente, /13, que eu solicitei inclusão em pauta, é uma representação com pedido cautelar formulada com base no artigo 103 da Lei 8666 pela Splice Indústria, Comércio e Serviços Limitada, pessoa jurídica com sede em Votorantim, São Paulo, versando sobre supostas ilegalidades no edital de concorrência pública número 1 de 2013, tipo menor preço, promovida pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, autarquia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. É uma licitação que tem por objeto a implantação de sistema integrado de monitoramento metropolitano, da região metropolitana, evidente, e que está incluído dentro do programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades, PAC da Mobilidade para a Copa do Mundo 2014. É um contrato de financiamento celebrado entre a Caixa Econômica Federal, que conta com recursos da Caixa, e Governo do Estado. O valor máximo da contratação, fixado no instrumento convocatório, é de R$ 20.409.528,85. Prazo de execução de 10 meses e o de vigência de 120 dias, acrescidos ao prazo de 10 meses. O certame foi homologado e teve seu objeto adjudicado em 26 de abril, por ato do presidente da Comec, Gil Polidoro, publicado no Diário, e adjudicatária a empresa Dataprom, Equipamento de Serviços de Informática Industrial, que se sagrou vencedora do certame, com valor de R$ 19.858.776,50. Por meio de despacho 443, recebi a representação e deferi o pedido de concessão de medida cautelar, suspendendo o procedimento tendente à contratação no estado em que se encontrava, e determinei a citação dos representados. 7ª Inspetoria tomou ciência da decisão, submetida à apreciação do plenário, liminar proferida por esse corregedor foi mantida em deliberação ocorrida na sessão de 9 de maio, acórdão 1282/13. Antes mesmo de efetuadas as devidas citações, a Comec e seu diretor-presidente, Gil Fernando Polidoro, apresentaram defesa, juntamente com documentos constantes agora nos autos. É o relato dos principais eventos ocorridos até aqui. Em nova análise dos autos, conclui que a medida cautelar outrora concedida deveria ser revogada. Os representados trouxeram aos autos razões que impõem autorização de prosseguimento do processo tendente à contratação em tela. Inicialmente, destaque que o objeto da licitação impugnada integra o PAC da Copa, evento a ser realizado, a Copa do Mundo, como se sabe, a partir de junho do ano que vem. Sobre o Sistema Integrado de Monitoramento Metropolitano, a Comec destaca a importância e de proporcionar efetiva mobilidade do corredor aeroporto rodoviária na Avenida das Torres e Marechal Floriano, e também frisa que o prazo para a implantação do sistema é de 10 meses. Assim, se a execução fosse iniciada hoje, encerrar-se-ia provavelmente em meados de março de 2014, cerca de 3 meses antes da realização do evento internacional. Exiguidade de tempo já indica a necessidade de rapidez na celebração do contrato. Sobre essa necessidade de rapidez, acrescento a informação prestada pela representada de que a data limite para efetivação do primeiro desembolso relativo à contratação em comento é 2 de junho próximo, e que, em observância de tal prazo, pode, segundo alega, comprometer o financiamento concedido pela Caixa Econômica ao Estado do Paraná no valor de R$ 10 milhões. Manifesta, portanto, a urgência da contratação. No presente caso, a concessão de cautelar se deu sem a prévia oitiva da Comec, após a constatação de plausibilidade das alegações da representante, apontando indícios de ilegalidades no certame e da existência de urgência, ou seja, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a licitação já se encontrava homologada e com seu objeto adjudicado, de modo que a contratação era iminente. Entretanto, com a apresentação de defesa pela autarquia, o grau de plausibilidade das alegações da autora da representação restou reduzido,
como se demonstrará na sequência. De outro lado, o passar do tempo torna cada vez mais urgente a contratação, intensificando o perigo de dano irreparável ao Estado do Paraná. É o que se passa a demonstrar mediante reanálise, agora não apenas à luz do exposto pela requerente, mas também pelos representados, das possíveis irregularidades que ensejaram a concessão da liminar. A primeira delas é uma necessidade de comprovação que foi exigida no edital, de experiência prévia das empresas na execução de quantitativos correspondentes a mais de 50% do que previu o edital. Segundo exposto pela representante, os licitantes deviam demonstrar no certame em questão, mediante atestados de capacidade técnica, a execução em ocasiões anteriores de 60% a 98% dos quantitativos previstos para a contratação em comento. E para embasar, tem até um quadro no meu voto, senhores meus pares, que estabelece essa proporção. Por exemplo, instalação e confecção de laço indutivo. Tem lá uma quantidade a ser fornecida e uma quantidade a ser comprovada, que dá na ordem de 60%. E para controlador semafórico, a quantidade a ser comprovada corresponde a 81% daquilo que será contratado. Para câmera de monitoramento tipo fixa, a quantidade a ser comprovada, 40%. A quantidade a ser fornecida, 41%, que dá aí 98% de comprovação daquilo que será fornecido. Esse foi o quadro apresentado pela representante. Mas, em sua defesa, a Comec se vale também de uma tabela similar à elaborada pela autora da representação. Os dados trazidos pela Comec, entretanto, divergem dos apresentados pela empresa representante e indicam que nos itens em questão a exigência de experiência anterior se limitou a, no máximo, 40% dos quantitativos a contratar. Note-se que as tabelas apresentadas pela representante e pela representada indicam as mesmas quantidades no quesito quantidade a comprovar, que mensura a experiência a ser demonstrada. Portanto, a diferença entre as porcentagens apresentadas pela representante e pela representada decorre na divergência no quesito quantidade a fornecer, que define quanto deverá ser efetivamente executado pelo futuro contratado. Em todos os itens, a administração indicou que o contratado deverá fornecer quantidades maiores que as apontadas pela autora da representação. Cotejando as tabelas apresentadas, parece-me que a da Comec contemplou de modo mais adequado os serviços e equipamentos que compõem o objeto contratual, previstos nas planilhas orçamentárias constantes do anexo do edital. As informações prestadas pela autarquia indicam que a empresa representante, ao apontar as quantidades a serem fornecidas pelo contratado, deixou de considerar vários serviços. Ou seja, houve uma minimização de cada um dos dispositivos a serem contratados para se parecer que haveria uma exigência percentualmente maior. Portanto, os percentuais apontados pela autora da representação, supostamente abusivos, aparentemente foram obtidos mediante inadequada desconsideração em seus cálculos de serviços e equipamentos previstos na planilha orçamentária integrante do edital. Além disso, um dos itens sobre os quais repousa a irresignação da representante é o controlador semafórico. Alega que o contratado deveria fornecer 37 unidades e a experiência anterior deveria ser demonstrada em relação a 30. Entretanto, observo que a exigência em comenta está descrita no edital não apenas como controlador semafórico, mas sim nos seguintes termos: controladores semafóricos operando em seleção automática de planos ou adaptativa em tempo real em no mínimo 30 cruzamentos viários. Infere-se da tabela apresentada pela Comec que a comprovação da experiência em questão diz respeito ao serviço de parametragem e configuração de cruzamentos, incluindo programação de planos para prioridade seletiva e adaptativa em tempo real, e não ao número de controladores semafóricos previstos nas planilhas orçamentárias. Portanto, parece plausível
neste ponto, a defesa da autarquia. A redação do edital, quanto à experiência anterior, como visto, quantifica os cruzamentos viários envolvidos e não propriamente o número de controladores semafóricos. Pelo exposto, entendo que este primeiro ponto da representação não deve ser mantido como causa de suspensão do procedimento impulsionado pela COMEC. Segundo ponto, especificações técnicas de equipamentos restritivas à competição. Segundo a empresa representante, a descrição de um módulo de comunicação GSM, GPRS, tal qual prevista no edital, seria atendido por pouquíssimos fornecedores. Existe uma especificação de cabo e de linha de produtos para atender a uma tecnologia específica, chamada GPON, por sua vez, que seriam preenchidas apenas pelos produtos da marca Furukawa. Quanto aos produtos que supostamente só poderiam ser fornecidos pela referida empresa, a COMEC esclarece que são cabos utilizados como padrão de mercado para redes de fibra óptica do tipo da tecnologia que já fiz referência, a GPON, e que são produzidos por diversos fabricantes. Nesse sentido, a autarquia cita as empresas Parks e Cianê, além de outras que forneceriam produtos similares, Multitalk, AMP, Talking Link, Companhia do Software, enfim. Uma breve consulta aos sites dessas empresas revela que, com efeito, estas produzem ou comercializam materiais e equipamentos de infraestrutura de rede, como os cabos em questão. Especificamente quanto ao módulo de comunicação GSM, a COMEC não apresentou resposta. Entretanto, quanto a esse item, a inicial da representação foi menos precisa. Ao contrário do que fez em relação aos itens que acabaram de ser tratados, a peça não indicou aproximadamente quantos fornecedores seriam aptos a atender às especificações do edital quanto ao referido módulo de comunicação, nem quais seriam estes, limitando-se a afirmar o seguinte, abre aspas, parece que há pouquíssimos, para não dizer apenas um, fabricante no mercado que atende esse item com esses requisitos, fecha aspas. Observo ainda que, de acordo com as planilhas orçamentárias que acompanham o edital, o valor total dos módulos em questão será de, no máximo, R$ 43.292,21, o que corresponde a 0,2% do valor total orçado e que, na proposta vencedora, essa proporção se mantém. Assim sendo, afasto esse segundo ponto como motivo de concessão e de manutenção da cautelar. Terceiro, falta de especificações técnicas de alguns itens. A inicial aponta a falta de especificação técnica dos seguintes itens: video wall, controle de acesso, ar-condicionado e software para câmeras DOME. Conjugando informações constantes do projeto executivo e das planilhas orçamentárias, a COMEC apresenta em sua defesa algumas especificações para os itens mencionados e chega até, senhor presidente, a ser exaustiva, e vou poupá-los de ler exatamente, entre aspas, as justificativas apresentadas especificamente quanto a video wall, controle de acesso, enfim, ao controle operacional desse sistema de monitoramento, e concluí que, diante dos esclarecimentos prestados pela administração e da juntada do projeto executivo, que não havia ocorrido num primeiro momento, como salientei e volto a salientar, a liminar foi dada sem ouvir a COMEC, documento que não constava até então, o projeto executivo, contendo especificações para itens em questão, entendo que também neste ponto a decisão cautelar anteriormente proferida merece revisão. Por fim, por fim, finalmente, requisito que havia para habilitação, não prevista em lei, que era o compromisso de contratar apenados e egressos do sistema penitenciário. De acordo com o item 14.5F do edital, o licitante deve comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentação de diversos documentos, dentre os quais uma declaração de compromisso em contratar os apenados e os egressos do sistema penitenciário. Segundo a empresa representante, a determinação careceria de amparo legal. Na primeira análise da representação, asseverei com efeito que a Lei 8666 e bem assim a Estadual
15608 de 2007 não autorizariam tal exigência. Por outro lado, lembrei que a obrigatoriedade de contratação de apenados e egressos penitenciários está prevista no Decreto Estadual 3459/11 e no Termo de Cooperação 001/2010, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério do Esporte, o Comitê Organizador Brasileiro da Copa do Mundo FIFA 2014 e os 11 estados sedes desse evento, inclusive o Estado do Paraná e as respectivas capitais e o Distrito Federal. Pois bem, a defesa da Comec não indica a existência de lei que autorize a exigência em questão. A autarquia alega, contudo, que agiu dentro dos limites de sua atuação administrativa, aplicando em suas atividades o contido no decreto estadual e no termo de cooperação acima referidos. Aponta ainda que a Comec é responsável pelas licitações e contratos de todos os projetos e obras estaduais relacionados à Copa do Mundo, sendo que a exigência em questão, em todos os casos, esteve presente e o seu cumprimento tem sido viabilizado, inclusive mediante apoio da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, a qual, segundo a autarquia, estabeleceu procedimento próprio para atendimento da nova determinação legal, expedindo relação dos possíveis contemplados com a medida, bem como anuindo na declaração a ser apresentada pelos interessados na licitação. Por fim, defende que a medida adotada busca promover a dignidade da pessoa humana, fortalecendo a importância do trabalho para o apenado e para o egresso, como forma de garantir a sua reinserção social, inclusive com a contextualização na realidade do mundo extramuros, concretizando o modelo do Estado Democrático de Direito, sendo ainda matéria de alto alcance social e de louvável interesse. Nesse sentido, senhor presidente, e tudo isso emoldurado no Poder Geral de Cautela do Código de Processo Civil, artigo 798, de aplicação subsidiária aos processos em trâmite nesta Corte, possibilita ao julgador evitar que qualquer das partes sofra, no curso do processo, prejuízo de difícil reparação. Na mesma linha, sem olvidar que a medida concedida por esta Corte, neste caso tem natureza cautelar e não de tutela antecipada, de acordo com o artigo 273 do CPC, estabelece expressamente a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela quando houver perigo de reversibilidade do provimento antecipado e, com essas considerações e diante das razões apresentadas pela autarquia, conclui que a manutenção da cautelar não seria, neste momento, a decisão mais razoável, vez que poderia contribuir para causar danos irreparáveis ao Estado do Paraná, decorrentes de perda do financiamento no valor de R$10 milhões, firmado com a Caixa Econômica, ou mesmo da impossibilidade, por exiguidade de tempo, de conclusão do sistema de monitoramento até a realização da Copa do Mundo. Com a proximidade da data limite para efetivação do primeiro desembolso relativo aos serviços em questão, 2 de junho, torna-se ainda mais evidente o perigo na demora de modo inverso, e além, evidentemente, do enfraquecimento das argumentações do representante diante das respostas dadas pelos técnicos da SEDU e da Comec. Eu próprio recebi em meu gabinete e encaminhei a Corregedoria, técnicos da Comec, advogada e técnico da área dessa área de comunicações e de informática, para a Corregedoria, que juntou esses esclarecimentos que me parecem são razoáveis para revogar a medida cautelar e, diante do exposto, senhor presidente e demais conselheiros e integrantes dessa sessão, eu revogo a medida cautelar concedida e, consequentemente, autorizo o prosseguimento dos atos tendentes à contratação em tela. Assim, submeto esta decisão à deliberação desse egrégio plenário. Em discussão? Votação. Aprovado. Senhor presidente, protocolo 37.60.88/07, eu pediria a Vossa Excelência o adiamento desse protocolo. Está adiado. Protocolo 42.94.64/10, uma representação oriunda da Vara do Trabalho de Colombo, por meio da qual se encaminhou sentença prolatada e reclamatória trabalhista.
O senhor Miguel Mariano Malta reclamou verbas trabalhistas em face do município de Rio Branco. Conforme relatado na sentença, o reclamante foi admitido pelo município em 26 de abril de 2006 para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais, sendo dispensado injustificadamente em 1º de março de 2007. Pouco antes de completar um ano. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo reclamante, diversas verbas trabalhistas. E a magistrada, na sentença, no seu ato final, frisou que o reclamante foi contratado sem prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual encaminhou cópia deste julgado a esta corte para que adotasse medidas. Na defesa, o ex-prefeito, Sr. Amaury Johnson, admitiu que ocupava o cargo de prefeito na época dos fatos. Contudo, aduziu que não foi chamado a integrar a relação processual estabelecida lá na Justiça do Trabalho, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Negou ter realizado a contratação do reclamante, pugnando pela improcedência da representação, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa. O município não se manifesta nos autos. A diretoria jurídica opinou pela procedência da representação, sugerindo a aplicação de multa administrativa, aquela do artigo 87, inciso 5º, e ao prefeito, à época da contratação irregular. A unidade técnica sugeriu também a aplicação de sanção de impedimento de obtenção de certidão liberatória ao município de Rio Branco. O Ministério Público, por meio de parecer, opinou pela procedência da representação, sugerindo na mesma esteira da unidade técnica a aplicação de multa administrativa pela nomeação de servidora sem concurso público. E sugeriu ainda o MP o efetivo exercício do direito de regresso no que tange a condenação decorrente da reclamatória trabalhista, que deu motivo ao feito. Por fim, opinou que seja imputada a sanção de impedimento de obtenção de certidão liberatória ao município. Ressalte-se que, à época da contratação do senhor Miguel Malta, que foi reclamante na trabalhista, o prefeito em exercício, Amaury Johnson, conquanto aludido ex-gestor tenha negado a contratação da reclamante, tal fato resta incontroverso nos autos judiciais e, por conseguinte, na representação, de modo que, no caso se entenda nesse processo que a dimensão foi irregular, a responsabilização incidirá sobre sua pessoa, já que são parte de seu dever de direção e supervisão hierárquica da equipe de trabalho que comanda. A de se esclarecer inicialmente que não cabe a esse Tribunal de Contas o reconhecimento do cerceamento de defesa lá na esfera judicial, na reclamatória trabalhista. Caso o gestor se julgue prejudicado na reclamatória trabalhista, deve ou deveria ter feito uso ou manejado os recursos apropriados naquela instância judicial. O objeto a ser perquirido aqui nessa representação, a denúncia, é se houve a contratação regular ou não do reclamante. Como já foi dito, o reclamante foi contratado sem prévia aprovação em concurso para o cargo de auxiliar de serviços gerais. A Constituição dispõe que o acesso aos cargos públicos precisa ser feito por concurso. Excepcionalmente, o quadro da administração pode ser provisionado por comissão. Outra exceção é as contratações temporárias, estabelecerem atendimento a demandas por prazo determinado, em caso de necessidade transitória de excepcional interesse público. E há também a contratação, a possibilidade de contratação para atividades meio, que possam ser realizadas por pessoas sem a subsunção ao concurso público, uma terceirização de serviços, que são atividades meio, mas que necessitam passar primeiro pela filtragem da licitação. E no caso em espécie, verifica facilmente que Miguel Mariano Malta laborava junto ao município com auxiliar de serviços gerais, conquanto não conste dos autos quais funções efetivamente realizava. É evidente que o cargo, já pela própria nomenclatura, destina-se a prover necessidades de caráter geral do município, tais como limpeza e manutenção. Logo, as funções exercidas pelo reclamante consistem em atividade meio, pois servem como apoio, complemento para que o município realize, aí sim, a atividade fim. Deste modo, tendo em vista que é
em tese, permitida a terceirização de atividades meio, conclui-se, em primeiro momento, que o senhor Miguel Malta poderia elaborar junto ao município sem prévia aprovação em concurso público. Ocorre que esse trabalho ou essa terceirização não ocorreu pela via adequada, pois a terceirização lícita de mão de obra consiste numa relação em que há uma empresa prestadora selecionada mediante prévio procedimento, por meio de seus funcionários presta serviços à empresa tomadora, no caso o poder público. No caso Intelo, o que se verificou foi a contratação direta do senhor Miguel Malta, sem intermédio da empresa prestadora de mão de obra. Assim, tendo em vista que já tramitaram perante a Corregedoria Geral aproximadamente 45 notícias de reclamatória trabalhista em que o município de Rio Branco figurou como reclamado, sem prejuízo de outras que possam não ter sido encaminhadas a esta Corte ou ainda serão, entendo que tais situações devem ser sancionadas, a fim de coibir a prática de provimento irregular de cargos públicos. Deste modo, diante do comprovado descumprimento do comando constitucional, imputável ao senhor Amaury Johnson, gestor à época, imputo ele a multa do artigo 87, inciso 5º, a linha A, desse tribunal. Quanto à aplicação de sanção de impedimento de obtenção de certidão liberatória proposta pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, deixo de acatar tal opinativo, pois a aludida sanção, em verdade, acarretaria muito mais prejuízos ao município, à instituição do município, aos munícipes, por decorrência, do que ao responsável pela irregularidade. Assim, propõe apenas a aplicação da sanção ao prefeito. O órgão ministerial também sugere seja o município obrigado a promover o exercício do direito de regresso em face do ex-gestor, ora responsabilizado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6. Não vejo dessa forma. O trabalho foi executado, houve pagamento, eventualmente, no que tange a condenação decorrente, deixo de acolher o opinativo, porque acredito que a recomposição, nesse caso, seria um enriquecimento sem causa por parte do ente público. Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e pela procedência da presente representação, com a aplicação da multa prevista no 87, inciso 5º, a linha A da lei complementar, no valor de R$ 2.763,70, ao ex-gestor, senhor Amaury Johnson, em razão da contratação de prestador de atividade meio sem intermédio de empresa prestadora do respectivo serviço, deturpando o instituto da terceirização lícita de mão de obra e configurando, destarte, provimento irregular de cargo público em afronta ao artigo 37, inciso 2 da Constituição. Esse é o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 663460/11, representação também de vara do trabalho, nesse caso aqui, vara do trabalho do Moarama, por meio da qual o juiz noticiou esse tribunal que o município de Alto Piquiri contrata e contratou estagiários ao arrepio da lei de regência, a lei 11.788/2008, com o intuito de mascarar a admissão de mão de obra subordinada. Nesse caso aqui, senhor presidente, o preposto do município de Alto Piquiri, na audiência trabalhista, ele foi lá como preposto, ou seja, como testemunha ou ainda representante, lembrou muito bem Vossa Excelência, a quem não fez direito do trabalho na faculdade, assim como o Dr. Ivens, João Regis. Nesta oportunidade, o preposto do município declarou ao juízo que, abre aspas, e vale a pena, até para que o município de Alto Piquiri repense na designação dos seus prepostos em audiências trabalhistas. O município tem 350 funcionários concursados, 6 ou 7 cargos em comissão, e de 45 a 50 estagiários. A maioria dos estagiários atuam na área de educação, tratando-se de estudantes de pedagogia que ministram aulas. Atualmente, o município não tem condições financeiras de realizar concurso público em razão da limitação legal de gasto com folha de pagamento e para suprir a falta de pessoal, admite-se estagiários. Fecha aspas. Então, senhor presidente, diante dessa bem assacada pérola do preposto, eu
concorde e absolutamente convergente com as informações e o parecer do Ministério Público, vejo que nesse município, nesse caso apresentado aqui, existe até termo de compromisso de estágio firmado com uma senhora, Genilda de Fátima Dourado, que realiza estágio junto à Secretaria Municipal de Educação, com jornada de 30 horas, que seria auxiliar de atendimento ao público. Ela colabora, participa de reunião, faz planejamento e faz capacitação de docentes. De modo, senhor presidente, que a situação realmente é até de uma certa gravidade no município de Alto Piquiri. Inclusive desrespeitando jornadas de trabalho, porque do estagiário é uma jornada diminuta em relação ao empregado já com formação completa. Assim, senhor presidente, diante do que expus abreviadamente e ainda da possível ou até confessada, pelo menos no primeiro momento, violação dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal pelo município de Alto Piquiri, o que precisa, evidentemente, ser checado e comprovado. Então, diante de todas estas irregularidades que foram apresentadas e que se multiplicam nos 45, 50 estagiários que foram denunciados aí, sem querer, pelo preposto, eu reputo necessária a conversão do feito em tomada de contas extraordinária, além, evidentemente, da multa administrativa do artigo 87, inciso 5º, alínea A, da Lei Complementar, no valor de R$ 2.763,70, ao ex-gestor do município de Alto Piquiri, senhor Gerson Márcio Negrisoli, em razão do provimento de cargo público em afronta ao 37.2 da Constituição da República. E também, evidentemente, como acabei de falar, a determinação de instauração de tomada de contas extraordinária. É um relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, o conselheiro Caio Márcio me fez a devolução na sessão de hoje do protocolo de Foz do Iguaçu e eu já passo ao seu relato. É uma representação, protocolo 521107/10, trata-se de representação da Lei 8666, proposta pela Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, por seu presidente, Carlos Budel, em face do prefeito, Sr. Paulo Macdono Guise, na qual relatou a existência de ilegalidade na contratação de serviços técnicos especializados para revisão, suspensão e redução de débitos junto ao INSS. A parte representante narrou que o município de Foz realizou o procedimento de tomada de contas em 2006 para contratar serviços técnicos que seriam realizados por advogados, e isso teria violado o artigo 36.2 e o pré-julgado 6 desta Corte, em desconformidade com inúmeras decisões do TCU que determinam a realização de concurso público para contratação de serviços técnicos permanentes, tais como os que são desenvolvidos por advogados e contadores. Juntou-se cópia de contrato de 2006, firmado entre o município e o escritório de advocacia, na data de 1º de setembro, no valor global de R$ 349 mil, bem como 3 termos aditivos ao referido contrato. Após a parte interessada, juntou as cópias do acórdão de 2011, proferido pelo plenário desse tribunal, no qual se suspendeu cautelarmente a licitação promovida pelo município de Foz do Iguaçu, cujo objeto era a contratação de serviços de assessoria técnica e jurídica na área tributária, para fins de recuperação de receitas do
INSS incidentes ou operações de arrendamento mercantil e leasing. Salientou que é nítida a intenção do município de esquivar-se da realização de concurso para a contratação de advogados e, com esta manobra, manter-se dentro dos limites de gastos com o pessoal. Sede de defesa, o Sr. Paulo McDonald alegou preliminarmente que a representação formulada pelo presidente da Câmara de Vereadores é, na realidade, uma consulta, pois não há indicação expressa e precisa de qualquer irregularidade. No que diz respeito ao mérito, aduziu que os serviços contratados por meio da tomada de preços são de alta complexidade e eram realmente necessários, porquanto o município possuía uma dívida superior a 30 milhões de reais com o INSS que obstava a celebração de convênios e empréstimos públicos. A DCM entendeu que o serviço licitado pelo município não demandaria um profissional especializado, de modo que poderia ter sido executado pela própria Procuradoria. Destarte opinou pela procedência da representação, aplicando-se ao então prefeito de Foz, multa proporcional ao dano nos termos do artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1º, e parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 113/2005, no valor de R$ 349 mil, pela prática de ato que importou em despesa desnecessária. O MP entendeu que não havia complexidade no objeto do contrato em exame, uma vez que a temática é inerente às atividades típicas da Procuradoria do município. Deste modo, acompanhou o entendimento da DCM, manifestando-se pela procedência. Em nova manifestação, o Sr. Paulo McDonald pugnou pela improcedência da representação, argumentando em síntese que não há qualquer violação à Lei 8666/93 e que a prestação do serviço demandou especialização, sendo satisfatoriamente prestado, inclusive com benefício pecuniário ao município. A manifestação formulada pelo prefeito, então prefeito, e foi feito isso já no ano de 2013, não será encaminhada para a manifestação da unidade técnica do órgão ministerial, porquanto já encerrada a fase de instrução. O prefeito juntou nova petição. Todavia, serão considerados os argumentos nela deduzidos com a finalidade de complementar e elucidar os fatos. Ressalto também que as instâncias administrativas e judicial são independentes, o que denota ser plenamente possível concomitância e tramitação de ação perante o Judiciário e perante este Tribunal de Contas. A ação civil pública no município questionando essa contratação ou sua decorrência, bem como a divergência de entendimento entre os órgãos. No meu sentido, verifica-se que esta Corte não está adstrita às opiniões aradas pelo Ministério Público Estadual, podendo decidir em sentido diametralmente oposto aos pareceres exarados e encaminhados pelo Ministério Público. Diante disto, friso que, neste voto, data máxima vênia, discordo das conclusões alcançadas no procedimento investigatório criminal, conduzido pela 6ª Promotoria de Foz e arquivado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Paraná. Feitas essas considerações, passe a análise da representação, examinando a preliminar suscitada pelo representado, que alegou que o postulante requer seja analisada por esta egrégia Corte se ocorreu irregularidade na aludida contratação de serviço jurídico, porquanto não se trata de uma representação formal, e sim de uma consulta, pois não aponta especificamente irregularidade no procedimento licitatório, e sim no fato da existência de procuradoria jurídica no município. É evidente que não há a menor dúvida de que se trata de uma representação e talvez até seja uma forma de se demonstrar chocado com uma representação sobre tal ponto, essa primeira argumentação do prefeito. As denúncias e representações, por sua vez, consistem em uma comunicação de regularidade e legalidade de atos e fatos verificados na administração pública, nos termos do artigo 30 da Lei 8666, da Lei 113/2005. A partir da atenta leitura da peça inicial, é possível concluir que a Câmara Municipal não teve por escopo questionar essa Corte sobre a questão. Pelo contrário, a petição teve por objetivo noticiar fatos concretos verificados pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual a preliminar aventada merece ser afastada. Inclusive, na página 1 da peça inicial, consta como assunto da petição denúncia de contratação de advogado. Quanto ao mérito, verifica-se que o ponto
abordado pela parte é a possível burla à regra constitucional do concurso público. Destinou-se o serviço licitado pelo referido certame, realmente configura serviço profissional especializado ou se a licitação operou como instrumento de burla ao mandamento constitucional. Acerca desse ponto, a unidade técnica acertadamente destacou, segundo dados do CIAM, que no ano de 2006, o município de Foz do Iguaçu possuía a Procuradoria Municipal aparelhada com 24 advogados, o que indica que a contratação de serviços advocatícios prestados por particulares não tinha como objetivo simular suposto intuito de não realizar concursos públicos. Assim, forçoso esmiuçar seu serviço licitado não poderia ter sido realizado pela própria Procuradoria Municipal ou se a sua natureza realmente demandava a contratação de serviço técnico profissional especializado. Olha, senhor presidente e demais conselheiros, eu elimino praticamente essa discussão. Haja vista duas situações. A primeira, da existência de uma procuradoria permanente, perene. A segunda, uma procuradoria permanente e perene no município, de razoável estrutura e com um orçamento que justifica, se não exige, a constituição de uma procuradoria. E, por fim, não fora esses dois elementos que considero decisivos, o tema para o qual se contrata. A área tributária. Não se concebe mais que uma cidade do porte, muito menor até do que Foz do Iguaçu, precise, com uma procuradoria constituída, institucionalizada, lançar mão de advogados de fora do quadro funcional, ou não tenha como preparar adequadamente os seus próprios procuradores e advogados. Eu fui procurador-geral do município, fui procurador-geral do Estado. Só por essa trajetória já teria uma suspeita de que procuro sempre preservar a advocacia pública e, notadamente, a advocacia pública nos temas que lhes são corriqueiros e cotidianos. Não se trata aqui de uma ação onde se vá cogitar sobre direito energético, alguma coisa extraordinária que escape àquela formação que se considera exigível e até desejável de um procurador ou de um advogado de município, mas sim de um tema ISS, o Imposto Municipal, que é via de acesso necessária, inescapável de qualquer advogado público. Senhor presidente, de modo que essa terceirização, ainda mais sob a argumentação de que seria um serviço técnico especializado, para quem? Para a Procuradoria de um município, como o de Foz do Iguaçu, que tem até procurador em Curitiba. Doutora Cláudia Piccolo, que foi procuradora do Estado em Foz do Iguaçu, né? Conhece a Procuradoria de Foz, me lembrei agora, né? E conhece até o procurador de Foz, em Curitiba, doutor Luciano Furquim, um belo advogado, aliás, marido de uma procuradora do Estado. De modo, senhor presidente, que, levando em consideração toda essa situação e toda essa certeza que tenho de que uma Procuradoria de Foz está altamente gabaritada, e se não estiver, não sei que tempo está perdendo o seu prefeito, que ainda não investiu nesses 24 advogados, para que possam responder adequadamente por quaisquer ações referentes a tributos municipais. Então, senhor presidente, haja vista dessa rápida passagem que dou dos fatos e do serviço prestado a esse escritório, que somou a bagatela de R$ 436.250, no meu entendimento, absolutamente dispensáveis, ou, quem sabe, estipêndio que poderia muito bem reverter para o rol dos 24 procuradores, quem sabe, na forma de incentivo, de cursos e de mais estrutura para o seu trabalho. E, deste modo, voto pelo conhecimento e procedência da presente representação, com aplicação de multa proporcional ao dano ao senhor Paulo McDonald Guise, sanção prevista no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 113, em razão da contratação desnecessária de escritório de advocacia para realizar serviços não especializados, atinentes às atribuições da Procuradoria do município,
Saliento que para o cálculo da aludida sanção deverá ser de 30% do valor total da despesa considerada desnecessária, que foi de R$ 436.250. Nos termos do artigo 89, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Enfim, senhor presidente, esse era o voto. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu até gostaria de discutir a matéria, mas eu queria só declarar minha suspeição desse processo de natureza pessoal. Só para poder também entender, ajudar no debate, embora esteja impedido, é restituição do INSS, né? Não é do ISS. Do ISS. Ah, não. Era junto ao INSS. É só porque eu achei... Não, aqui também englobava, o contrato falava de atuar para obter o ISS de leasing e das operações de crédito. É um caso clássico aí em todos os municípios. Eu mesmo como procurador... Desculpe, presidente, não sei se posso... Vossa Excelência tem a palavra. Tem a palavra? Todos têm. O procurador do município recebia mais ou menos umas 20 propostas de escritórios que agenciavam esse tipo de recursos ou de créditos que se teria a receber por um cálculo errado feito pela União. Então, se propunha, mas nada que não fosse possível fazer pelos próprios procuradores. Evidentemente, as ações existem, os borbotões, é só se consultar nas escrivanias aí, né? Só registra minha suspeição, então, em exclusão do quadro de votação. Declarada a suspeição de Vossa Excelência, acatada, convoca o auditor Tiago Barbosa para compor o quadro. Em votação, aprovado. Senhor presidente, protocolo 817178/12, representação com pedido cautelar apresentada com base no artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666/93, pela Trajeto Engenharia e Comércio EIRELI, versando sobre supostas ilegalidades nas renovações do contrato número 236/2010, firmado entre o município de Colombo e a Luminapar Serviços de Iluminação Pública Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de manutenção, ampliação, melhoria do sistema de iluminação. A primeira renovação foi feita através de licitação, lá no ano de 2010, execução de 12 meses, houve uma renovação contratual e, em julho de 2012, houve um acréscimo, o valor contratual, em R$ 35.346, para abranger novos pontos de iluminação no município. A empresa representante, ciente da proximidade da fim da vigência do contrato entre o município, em 21 de 11 de 2010, o município recebeu proposta comercial da Trajeto para execução de serviço pelo período de 12 meses. Na mesma data, o município, por seu procurador-geral, agradeceu a participação quanto ao interesse em possível contratação emergencial, mas afirmou inexistir qualquer interesse em contratação emergencial. Foi o último ato narrado na representação. Cópia do terceiro termo aditivo, que formulou a segunda renovação, não consta dos autos. Entretanto, como relatado no despacho inicial, proferido nesse feito, consulta ao portal de transparência do município de Colombo revelou que, em 23 de novembro, o contrato com a Luminapar foi renovado pela segunda vez. A vigência do ajuste se estende até o dia 22 de novembro de 2013, com o valor de R$ 4.694.658. Embora o valor do contrato não tenha sido outorado, tal montante
é quase R$1.300.000 maior que o orçado pela empresa representante, como visto. Por meio de despacho, recebi integralmente a representação, contudo, indeferi o pedido cautelar formulado. Na mesma oportunidade, determinei a citação dos representados e solicitei que apresentassem, juntamente com suas respostas, informações adicionais. Dentre as 5 pessoas físicas e jurídicas cujas citações foram determinadas, 3 foram devidamente comunicadas pela via postal. Município citado na pessoa do prefeito em exercício, o secretário municipal de planejamento e a empresa contratada. A empresa contratada apresentou defesa, já o prazo para o município e para o secretário do planejamento decorreram sem manifestação. Por outro lado, não houve êxito na entrega dos ofícios encaminhados a José Antônio Camargo e William Zanini, signatário do contrato. Em nova análise, os autos ainda em cognição sumária, entendi que a tutela cautelar outrora denegada ao representante deveria ser concedida, sobretudo diante do silêncio do município. A primeira insurgência diz respeito ao fato de o contrato ter sido renovado a despeito do instrumento contratual não prever tal possibilidade. Assim, o contrato fixou prazo de execução de 12 meses e período de vigência de 14 meses. Não obstante, a avença tem produzido seus efeitos por um total de mais de 28 meses, prazo até agora. Considerando que a doutrina de administrativo indica a obrigatoriedade de que as renovações contratuais previstas nos incisos do artigo 57 estejam previstas no instrumento convocatório, no contrato, existem indícios de irregularidade, como exposto no despacho que recebeu a representação. Senhor presidente, diante do que foi feito, ou seja, sucessivamente foi-se alterando e foi-se somando tempo, e somado com isso a inexistência na renovação de previsão, eu determinei em 19/4 que o município de Colombo, por meio da sua atual prefeita, suspendesse imediatamente os efeitos do contrato 236 e renovações, firmado com a Luminapar, até decisão definitiva do plenário desse tribunal, que poderá manter ou revogar a presente medida cautelar, tudo com fundamento no inciso 4º do artigo 125 e do artigo 53 da Lei Orgânica, bem como artigo 282 e 401 do Regimento. Lembre-se, para afastar desde logo qualquer dúvida neste particular, que os tribunais de contas têm poder de determinar a autoridade competente até mesmo a anulação de contrato, no qual sejam constatadas ilegalidades, ao contrário do que se poderia depreender de mera interpretação literal do artigo 71, inciso 10, parágrafo 1º da Constituição. Então, senhor presidente, diante do que expus como consequência da medida cautelar, determinei a intimação da senhora Elizabeth e Cristina Pavan para a ciência e imediato cumprimento da determinação, bem como para que se apresente no prazo de 15 dias, em nome do município, defesa quanto ao exposto na representação, acompanhada dos esclarecimentos e documentos solicitados no despacho 84, visto que até o momento não houve manifestação por parte do município, que já foi citado para tanto. Sobretudo, diante da importância do tema para o município, acredito eu, e da inércia na resposta. Era já a liminar que proponho para a apreciação desse plenário. Convoco para compor o quórum o auditor Cláudio Canha. Está em discussão? Eu gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. Protocolo 1953-75/13, município de São José dos Pinhais. Esse aqui também
conselheiro, o senhor pode me socorrer, eu também já ouvi o relato, né? E acho que como o tema é muito próximo, aqui no caso a situação é a mesma representante, agora no caso aqui é São José dos Pinhais, a representação versa sobre supostas ilegalidades na renovação contratual celebrada entre os representados, em detrimento da realização de novo procedimento licitatório, com vistas à contratação de empresa para a realização do gerenciamento do sistema de iluminação pública do município, com fornecimento pela contratada de mão de obra e materiais. Muito próximo do que aconteceu em Colombo. Nesse sentido, o relato que o município de São José dos Pinhais desencadeou em 7 de agosto do ano passado, fase interna de procedimento licitatório na modalidade concorrência, tipo menor preço, no valor máximo de R$ 8.858.883,16, para a contratação do referido serviço e, posteriormente, quando o edital já havia se tornado público, inclusive, o revogou, sob o argumento da vantagem na renovação do contrato então vigente. A vantagem, no caso, constituiria na abdicação pelo então contratado do valor correspondente a um reajuste anual. O ato de revogação da licitação, expedido pelo prefeito municipal, Sr. Luiz Carlos Cetim, é datado de 2 de janeiro de 2013 e foi publicado em 4 de janeiro de 2013. Em 2 de janeiro, o município de São José dos Pinhais e a Luminapar firmaram segunda renovação contratual, impugnada na presente representação. Ou seja, essa revogação no juízo de admissibilidade, a representação foi recebida, visto que preencheu os requisitos. A autora da representação aduz inicialmente que a segunda renovação da avença em tela seria antieconômica, pelo seguinte: a própria empresa representante, na condição de subcontratada, executa 34% do objeto do contrato, o que demonstraria suas condições de prestar o serviço diretamente ao município por preço menor que o praticado pela concorrente. A representante comunicou ao município a sua possibilidade de prestar serviço com um valor 15% menor que o atualmente contratado. O procedimento licitatório já estava em andamento quando da renovação contratual. Enfim, essa situação de que o procedimento licitatório estava em andamento e houve, de um modo inopinado, vamos dizer assim, por parte da administração, a cancelamento desse procedimento e a renovação do contrato com quem já era contratado e, evidentemente, se abortou o certame licitatório. Entendendo em cognição sumária própria do presidente da Estrada Proporcional que as alegações da empresa representante se mostram plausíveis, o fundamento legal invocado pela administração para a renovação foi o artigo 57. Do dispositivo legal se extraem 2 requisitos para a renovação. Primeiro, o contrato deve tratar de serviços a serem executados de forma contínua. Note-se que a própria advogada diretora do Departamento de Licitações de São José dos Pinhais teceu questionamento acerca desse quesito, ou seja, que os serviços não seriam de forma contínua. E quanto à vantagem na renovação do contrato, segundo o requisito estabelecido no artigo 57, também ela não está evidente na documentação dos autos, a vantajosidade para a administração. Como exposto pela empresa representante, o objeto da concorrência pública que estava se levando a efeito não é de todo idêntico ao da concorrência pública feito em 2010, que produziu o contrato que está sendo ampliado no seu prazo de vigência desde então. Isso indica que esta avença pode não estar integralmente adequada às reais necessidades do município de São José dos Pinhais. Diante do exposto, existe indício de que a renovação contratual em tela não atendeu os requisitos legais para a sua concretização. Há também outros aspectos ventilados pela representante que podem ter constituído irregularidades. Do mesmo modo, a alegada substituição, houve, inclusive, uma substituição de parecer da Procuradoria-Geral do município, porque o que pode
evidentemente, o que causa estranheza, como seria natural, e ainda sugere alguma dubiedade de convencimento. Acrescento ainda, embora o tema não tenha sido ventilado no inicial, que o contrato foi firmado com a empresa que apresentou na concorrência pública o maior desconto linear sobre a tabela de preço pré-estabelecido. Esse critério de julgamento é há algum tempo alvo de críticas no Tribunal de Contas da União. E a licitação foi em 2010. Assim, entendi que se tratava de caso de concessão de medida cautelar, o que fiz é ir produzindo efeitos. E agora trago para esse plenário o recebimento do pedido de representação e a determinação que dei ao município de São José dos Pinhais, por meio do seu prefeito, que suspendesse imediatamente os efeitos do contrato 382, até a decisão definitiva deste plenário, que poderá manter ou revogar a presente medida cautelar, tudo em conformidade com a lei orgânica deste município, assim como a intimação do prefeito para a ciência e cumprimento imediato da determinação. Relatório com voto. Está em discussão? Senhor presidente. Para discutir, Dr. Cláudio. Senhor presidente, eu indago ao relator. Eu vejo que Vossa Excelência solicitou vistas no dia 10 de maio e devolveu hoje o processo. Após o pedido de vistas foram incluídos vários documentos, vários tipos de petição. Não sei se foi informado Vossa Excelência. Se eu não estiver enganado. 1953753, é isso, presidente. Que não altera em nada. Que nada altera o meu convencimento. São todos documentos que eram já de conhecimento, entre os quais até a substituição do parecer da Procuradoria. Senhor presidente, tendo em vista que é um assunto complexo, eu vou solicitar vista do processo. Não havendo oposição, vista concedida. Senhor presidente, da pauta da corregedoria era o que tínhamos para hoje. Processo 30.0470/13, expediente verso pedido de concessão de férias ao excelentíssimo conselheiro Nestor Batista, referente ao exercício 2012, serem usufruídas de 24 de maio a 23 de junho do corrente. Informações todas convergentes e favoráveis, acompanhando os opinativos. Voto pela concessão de férias ao excelentíssimo conselheiro, 30 dias, nas datas já citadas. Relatório com voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 21663513, embargo de declaração proposto pelo senhor Eduardo Requião de Melo e Silva. Argumento de que o acordo 623/13, pleno, teria sido omisso nos seguintes pontos. Quanto à contratação através do órgão gestor de mão de obra, a decisão embargada não teria considerado o argumento do embargante recorrente, de que ela, a contratação, deriva de acordo coletivo de trabalho entre a APA e o sindicato promovido pelo Ministério Público do Trabalho, cujo acordo, por força dos artigos 22, 28 e 29 da Lei 8630/93, seria de observância obrigatória. E, quanto às divergências na conciliação bancária da autarquia, a decisão embargada não teria considerado o artigo 89 do Decreto-Lei 200, tampouco a alegação de que o embargante, senhor Eduardo Requião, não seria responsável pela inadequação da contabilidade por não ser legalmente habilitado a contrariar decisões de agentes inscritos em conselhos de fiscalização profissional, concluindo que tais divergências são de responsabilidade do ex-superintendente e não do setor contábil da APA. Os embargos foram recebidos no seu efeito suspensivo. Na sequência, autuados pela diretoria de protocolo e ao relatório, passo concomitantemente, subsequentemente, a fundamentação e ao voto. Senhor presidente, pela ordem. Palavra pela ordem. Não, eu só quero declarar meu impedimento para que o auditor convocado possa se inteirar do processo. Fica convocado Dr. Tiago. Inicialmente, ratifico o recebimento desses embargos de declarações que apresentam os requisitos objetivos e subjetivos. No mérito, contudo,
não há como prosperar. Primeiro, porque a decisão não foi omissa quanto ao acordo coletivo celebrado. Conforme se verifica de peça 103, página 13, a decisão embargada mencionou expressamente que a contratação para limpeza e manutenção na faixa primária do porto não compreende as hipóteses de trabalho portuário previsto no artigo 26 da Lei 8630/93. Deste modo, a contratação realizada trata de assunto diverso daquele disciplinado pela Lei dos Portos, razão pela qual o acordo coletivo celebrado não pode afastar a regra geral das contratações administrativas, ou seja, a licitação pública, exatamente como consignou a decisão embargada. Assim, a decisão embargada não foi omissa no ponto em questão, mas apenas deixou de conferir ao acordo coletivo o efeito pretendido pelo embargante, ou seja, o efeito de afastar a irregularidade das contas. No que respeita às divergências na conciliação bancária da autarquia, argumenta o embargante que a decisão embargada não considerou o artigo 89 do Decreto-Lei 200/67, tampouco sua alegação de que não seria o responsável pela inadequação da contabilidade por não ser legalmente habilitado a contrariar decisões de agentes inscritos em conselhos de fiscalização profissional. Ao contrário do que sustenta o embargante, o artigo 89 em questão apenas ratifica sua responsabilidade. Segundo a redação do dispositivo invocado pelo embargante, todo aquele que, a qualquer título, tenha a seu cargo serviço de contabilidade é pessoalmente responsável pela exatidão das contas. Logo, na qualidade de superintendente da autarquia, a APA, o embargante tinha a seu cargo o serviço de contabilidade da autarquia e, por consequência, era responsável pela exatidão das contas. Tanto é assim que o inciso 1º do artigo 16 do regulamento da APA atribui a seu superintendente a obrigação de supervisionar todas as atividades da APA, orientando-as com a participação das unidades que lhes são diretamente subordinadas. Não bastasse isso, veja-se que, na qualidade de superintendente, o embargante figurava como ordenador das despesas da autarquia, incisos 8 e 9 do artigo 16 do regulamento, e, nessa qualidade, ordenador das despesas, responde pela regularidade das contas nos termos do artigo 80 do Decreto-Lei 200. De toda sorte, vale recordar que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses levantadas pelo interessado. Muito pelo contrário, o livre convencimento motivado o autoriza a decidir segundo a sua convicção, desde que apresente as razões de sua conclusão, exatamente como se vê na decisão embargada. Em verdade, ao argumento de que a decisão embargada seria omissa, o embargante pretende rediscutir a matéria, o que não é admitido na via de embargos declaratórios. Por tais razões, inexistindo omissões na decisão embargada, voto pelo conhecimento e não provimento destes embargos de declaração. Relatório com voto, presidente. Está em discussão. Para discutir. Senhor presidente. Doutor Cláudio. Senhor presidente, eu não pretendo discutir a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Eu apenas queria ressalvar a minha opinião quanto à aplicabilidade do Decreto-Lei 200 na esfera estadual. Tirando essa divergência, eu acompanho integralmente o voto do relator. Está em votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha. Eu vou adiar a minha pauta, tendo em vista a ausência também do conselheiro Nestor, passando desde logo a palavra, então, ao doutor Ivens. Eu agradeço, senhor presidente, mas eu não tenho processo em pauta. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra ao auditor, doutor Tiago. Senhor presidente, eu tenho um processo adiado, solicito que assim permaneça. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Cláudio, com a palavra. Eu não tenho processo em pauta, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 6 de junho de 2013, quinta-feira, no horário regimental. Levanta-se a sessão.